Harmonia Universal, a história inabalável de Maya e o poder da música. Maya, surda desde o nascimento, encontra na música uma linguagem universal que supera a audição, e seu violão se torna a extensão de sua alma. Quando o preconceito e a discriminação tentam silenciar sua voz, Maya decide transformar desafios em motivação. Na pacífica cidade de Harmonia, um lugar onde os raios dourados do sol se fundiam com as risadas calorosas das pessoas, uma história extraordinária começou a desdobrar-se. No coração dessa cidade vive uma jovem notável chamada Maya. Desde o nascimento, Maya enfrentou uma jornada marcada por desafios inacreditáveis. Ela era surda, uma realidade que poderia ter limitado sua paixão e sonhos. Entretanto, Maya tinha uma paixão incansável pela música. Seu violão era sua voz, seu confidente e sua ligação com o mundo. Com determinação feroz, ela se recusou a deixar sua surdez definir os seus limites. A música era sua língua universal, seu meio de comunicar emoções profundas e sua maneira de tocar os corações das pessoas. Assim, embarcamos em uma jornada inspiradora pela vida de Maya, uma jovem que enfrentou discriminação e desafios, mas que com paixão, determinação e amor superou todas as expectativas e provou que a música e a força do espírito humano podem superar qualquer adversidade. Esta é a história de como Maya não apenas superou, mas também inspirou o mundo a seguir o mesmo caminho. Capítulo 1. O início da jornada. Havia uma pequena cidade aninhada entre colinas verdejantes e um rio sinuoso, conhecida como Harmonia. Era uma cidade pitoresca, onde o sol se punha com cores espetaculares, e as pessoas se cumprimentavam com sorrisos calorosos. No entanto, sob a aparência pura, havia uma teia de preconceitos que muitos preferiram ignorar. No coração de Harmonia havia uma casa modesta, pintada de azul, onde vivia uma jovem extraordinária chamada Maya. Maya era uma alma apaixonada desde seu primeiro suspiro. Seus olhos brilhavam com um desejo insaciável de explorar o mundo e suas mãos ansiavam por tocar as estrelas. No entanto, um desafio monumental aguardava-a desde o nascimento. Maya era surda. O mundo para ela era um espetáculo silencioso de movimentos e expressões faciais. No entanto, a música era seu farol. Desde muito jovem, Maya sentia as vibrações da melodia por todo o corpo. Seu violão, uma extensão de sua alma, tornou-se seu confidente mais próximo. Cada acorde, cada nota, era uma conversa silenciosa entre Maya e sua paixão ardente. As manhãs em Harmonia eram mágicas para Maya. Ela se sentava em sua varanda de madeira com vista para o rio, as cordas do violão acariciando seus dedos ágeis.
Seus cabelos negros como a noite, banhados pelo sol da manhã, brilhavam como fios de ébano. Os raios dourados dançavam em seu rosto, refletindo a esperança que enchia seu coração. Maia acreditava firmemente que a música era uma linguagem universal, que ultrapassaria as barreiras da audição. Ela estava determinada a compartilhar sua música com o mundo, a mostrar às pessoas que a surdez não a definia. Essa jornada de autodescoberta e superação estava prestes a enfrentar um desafio formidável, que testaria a força de sua determinação. Capítulo 2 – A descoberta da discriminação. As apresentações de Maia na praça da cidade eram eventos que reuniam pessoas de todas as idades e origens. Sentados em bancos de madeira ou espalhados em mantas coloridas sobre a grama, os espectadores ansiavam por momentos de beleza em forma de música. Maia, com seu violão nas mãos e olhos fixos nas cordas, mergulhava em seu mundo musical. Ela dedilhava as cordas com graça e sentimento, produzindo melodias que eram tão profundas que pareciam penetrar nas almas daqueles que a ouviam. Seus dedos sensíveis encontravam cada nota com perfeição, e a praça se enchia com uma elegância que ultrapassaria a audição. No entanto, nem todos que se reuniam ali vinham em busca de amizade. Um dia, enquanto Maia estava no meio de uma música emotiva, ela sentiu olhares cortantes a penetrando. Virou a cabeça suavemente e se deparou com um grupo de crianças, suas risadas cruéis cortando o ar sereno. Elas apontavam para ela, faziam gestos exagerados e zombavam de sua surdez. O rosto de Maia corou de vergonha, mas sua música não parou. No fundo de seu coração, uma tempestade de emoções tumultuava. Aquelas palavras maldosas ecoavam em sua mente, mas Maia não deixou que a dor a consumisse. Ela sabia que o mundo era um lugar imperfeito, onde a ignorância e o preconceito frequentemente se escondiam nas sombras da sociedade. Ela se recusou a ser vítima da discriminação. Maia decidiu transformar a negatividade que experimentou em motivação. Ela estava determinada a provar às pessoas que a música era uma linguagem universal, uma expressão profunda que poderia ser sentida por todos, independentemente da audição. A zombaria das crianças tornou-se seu combustível, uma chama que queimava dentro dela, alimentando seu desejo de quebrar as barreiras do preconceito e da intolerância. Maia não tinha apenas um talento musical extraordinário. Ela tinha coragem de enfrentar a discriminação de cabeça erguida. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que inspiraria não apenas a cidade de Harmonia, mas também o mundo a seu redor. Maia estava pronta para provar que a música podia ser uma força de união, uma voz para os silenciados e uma ponte sobre o abismo da incompreensão. Capítulo 3 – A busca pelo apoio. Depois da dolorosa experiência na praça, Maia voltou para casa determinada a transformar seu desejo de tocar música em algo maior do que ela mesma. Ela queria não apenas superar a discriminação, mas também fazer uma diferença significativa
na vida de outras pessoas com deficiência auditiva. Com uma determinação ardente, ela começou a procurar maneiras de alcançar seu sonho e inspirar mudanças. A busca por um caminho que a levasse mais perto desse objetivo levou Maia a uma pequena sala de aula empoeirada em um canto da cidade. Lá, ela encontrou um homem chamado Eric, um professor de música de cabelos grisalhos e olhos sábios. Eric ficou impressionado com a paixão e a determinação que irradiavam de Maia. Ele viu uma chama ardente em seus olhos, que ele mesmo reconhecia como a chama de um verdadeiro músico. Eric concordou em ajudar Maia a aprimorar suas habilidades musicais. Ele não apenas viu potencial nela, mas também uma determinação feroz que o comoveu profundamente. Eles começaram a trabalhar juntos, com Eric ensinando-a técnicas avançadas de violão e música. Maia, por sua vez, absorvia cada lição com uma sede de conhecimento que era contagiante. Quanto aprimorava suas habilidades, Maia também começou a trabalhar em uma ideia ousada. Ela queria organizar um concerto beneficente que arrecadaria fundos para ajudar crianças com deficiência auditiva a terem acesso à educação musical. Ela acreditava que a música tinha o poder de transformar vidas e queria compartilhar esse poder com aqueles que enfrentavam desafios semelhantes aos seus. Para transformar sua visão em realidade, Maia começou a entrar em contato com empresas locais, artistas das cidades e amigos que compartilhavam sua paixão pela música. Ela também começou a visitar escolas para crianças surdas, compartilhando suas histórias e inspirando-os a sonhar alto. O entusiasmo e a dedicação de Maia era contagiante e as pessoas começaram a se unir em torno de sua causa. À medida que os preparativos para o concerto beneficente avançavam, Maia estava pronta para enfrentar o desafio de sua vida. Ela não apenas estava determinada a superar a discriminação, mas também a usar sua música como uma força positiva para mudar o mundo. A cidade de Harmonia e todos aqueles que a apoiavam aguardavam ansiosamente o dia em que a música de Maia ecoaria para além das colinas e das margens do rio, levando uma mensagem de esperança e envolvimento. Capítulo 4 – A transformação. Os meses que se seguiram à colaboração entre Maia e Eric foram um período de crescimento notável. Eric, com sua vasta experiência musical, ajudou Maia a aprimorar suas habilidades. As sessões de treinamento eram intensas, mas Maia absorvia cada conhecimento como uma esponja, e seu talento florescia como uma flor após a chuva. Sob a orientação de Eric, suas melodias ganharam complexidade e profundidade, e ela estava mais confiante do que nunca em sua capacidade de tocar música que tocaria os corações de todos. Além de sua jornada musical, Maia se transformou em uma defensora ativa da inclusão de pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Ela participou de palestras, workshops e eventos comunitários, compartilhando sua história inspiradora e incentivando os outros a desafiar as intolerâncias e preconceitos. Sua paixão e determinação eram contagiosas, e as pessoas começaram a ver a surdez não como uma limitação, mas como uma oportunidade para superação e crescimento. O concerto beneficente que Maia havia sonhado
se tornou uma realidade. A cidade de Harmonia estava envolvida em uma onda de entusiasmo à medida que o grande dia se aproximava. Empresas locais ofereceram patrocínio. Voluntários se uniram para ajudar na organização. E músicos talentosos se apresentaram para apoiar a causa de Maia. O evento arrecadaria fundos para crianças com deficiência auditiva, proporcionando-lhes acesso à educação musical. O dia do concerto finalmente chegou e a praça estava repleta de pessoas de todas as idades e origens. O palco estava decorado com flores silvestres e uma enorme faixa com os dizeres "Música para todos". Maia subiu ao palco, seu violão em mãos, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Quando ela começou a tocar, algo mágico aconteceu. Sua música não era apenas ouvida, mas sentida por todos os presentes. As notas fluíam do violão como um rio de emoções, enchendo o ar com uma melodia que transcenderia as palavras. As vibrações da música de Maia ressoavam nos corações da plateia, unindo todos em uma experiência única de conexão e compreensão. O concerto foi um sucesso estrondoso. As lágrimas nos olhos daqueles que a ouviram eram testemunho da força transformadora da música de Maia. Ela havia superado a discriminação, não apenas para si mesma, mas também para todos aqueles que enfrentavam desafios semelhantes. A Praça de Harmonia estava agora cheia de aplausos e admiradores, todos inspirados pela jovem surda que havia tocado seus corações e mostrado ao mundo que a música podia ser uma força de união e inclusão. Maia provou que, com paixão, determinação e amor, era possível superar qualquer forma de discriminação e motivar os outros a fazerem o mesmo. Capítulo 5. Inspirando mudanças. O concerto de Maia ecoou nas mentes e corações das pessoas de Harmonia, muito tempo depois de as últimas notas terem desaparecido no ar. Foi um sucesso além de qualquer expectativa. As lágrimas derramadas durante sua apresentação eram lágrimas de admiração e inspiração, não apenas pela música sublime, mas pela incrível força de vontade de Maia. À medida que os dias passavam após o concerto, a transformação na comunidade de Harmonia era visível. As pessoas começaram a perceber que a música de Maia era mais do que apenas entretenimento. Era uma lição de vida sobre determinação, perseverança e inclusão. As conversas sobre discriminação e preconceito se intensificaram e muitos se sentiram motivados a repensar suas próprias atitudes em relação àqueles que enfrentavam desafios semelhantes. Maia se tornou uma figura central nessa mudança. Ela não apenas continuou a tocar música e a se apresentar em eventos locais, mas também se envolveu ativamente em programas educacionais que promoviam a inclusão de crianças com deficiência auditiva. Ela visitou escolas, compartilhou suas histórias e inspirou jovens a acreditar em si mesmos, a perseguir seus sonhos e a não permitir que nenhuma barreira os detivesse. A cidade de Harmonia começou a abraçar a diversidade de maneira mais profunda. Muitos negócios locais se tornaram mais acessíveis para pessoas com deficiência auditiva.
oferecendo serviços de intérpretes de sinais e tornando suas instalações mais amigáveis para todos. A comunidade se uniu para criar oportunidades de aprendizado musical para crianças surdas, abrindo caminhos antes inexplorados. Maia se tornou uma fonte de inspiração não apenas para pessoas com deficiência auditiva, mas para todos que enfrentavam desafios em suas vidas. Sua história de superação e determinação era uma lembrança constante de que, com paixão e coragem, era possível superar qualquer obstáculo. Ela havia motivado as pessoas a olharem além das limitações percebidas e abraçarem a diversidade como uma força que enriquece a comunidade. À medida que o tempo passava, a cidade de Harmonia continuava a evoluir como um lugar onde todos eram valorizados, onde a música de Maia continuava a ressoar e onde a discriminação era gradualmente substituída por compreensão, aceitação e amor. A história de Maia se tornou uma lembrança constante de que o poder da música e da determinação poderia, de fato, inspirar mudanças profundas e duradouras em uma comunidade e no mundo. Capítulo final: o poder da música e da determinação. A história de Maia, que começara nas ruas pacíficas de Harmonia, tornou-se uma narrativa global de esperança e superação. À medida que a notícia do concerto beneficente se espalhava, pessoas de todos os cantos do mundo se sentiram tocadas pela incrível jornada da jovem surda e sua mensagem de inclusão. Maia se tornou uma figura inspiradora e sua música alcançou audiências internacionais. Suas apresentações emocionantes foram transmitidas na televisão e na internet, e as pessoas se conectaram com a beleza de suas melodias e a força de sua história. Seu exemplo mostrou que a música era uma linguagem universal que poderia transcender as barreiras da audição. E muitos músicos começaram a explorar novas formas de expressão que incluíam pessoas com deficiência auditiva. Além de sua carreira musical, Maia continuou a advogar pela inclusão em conferências e eventos pelo mundo afora. Ela se tornou uma embaixadora da causa da igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência auditiva, trabalhando lado a lado com organizações internacionais que lutavam por direitos iguais. Sua voz, agora amplificada pelo alcance global de suas realizações, foi ouvida nos corredores do poder e inspirou mudanças significativas nas políticas de inclusão em diversos países. Maia também fundou uma organização sem fins lucrativos, dedicada a proporcionar educação musical a crianças com deficiência auditiva em todo o mundo. Escolas foram construídas, programas de música adaptados foram desenvolvidos, e crianças anteriormente silenciadas tiveram a oportunidade de descobrir o poder transformador da música. À medida que os anos passavam, Maia continuou a tocar sua música, não apenas como meio de expressão, mas como um farol de esperança e inclusão. Sua história se tornou um lembrete constante de que, com paixão, determinação e amor, as barreiras podem ser superadas e o mundo pode ser transformado em um lugar mais compassivo e acolhedor. A história de Maia ecoou nas mentes e corações das pessoas ao redor do mundo, lembrando a todos que a música tem o poder de curar, unir e inspirar.
Sua jornada extraordinária iluminou o caminho para muitos, provando que, quando a música se encontra com a determinação, pode-se superar qualquer forma de discriminação e motivar os outros a fazerem o mesmo. Maia ensinou ao mundo que a verdadeira harmonia reside na diversidade e na aceitação, em que todos têm o direito de expressar sua melodia única no grande concerto da vida.